Versículo 11. Então passarão como vento, e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Não podes contemplar. Vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que te procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo. Calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E farias o homem como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe. Ele a todos levanta com o anzol e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Muito bem. Meus irmãos, nós vemos aqui que o profeta, ele está, logo no versículo 2, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? A gente pode, no caso, ver a preocupação do profeta, no caso aqui, em tempo de que havia uma crise espiritual. E essa crise espiritual, ela se remota desde a época de Sete. Essa crise espiritual, ela se remota desde a época do próprio Abel. Porque, se você parar para você pensar, esse homem chamado Abel, ele se preocupou com o que estava acontecendo. Abel, ele se preocupou porque ele via, no caso, os querubins, ele via, no caso, a espada flamejante, ele via da onde que seus pais saíam, ele via o que estava acontecendo ao seu redor, e talvez o que Abel pensou, no caso, foi o seguinte: será que algum dia o homem voltará a andar com Deus? Será que algum dia o homem voltará a ter o favor de Deus? Mas Abel, ele era pastor de ovelha. E as ovelhas se achegavam, no caso, a Abel, porque foi-lhe dado o dom de apacentar. E cada vez que Abel pastoreava, no caso, as suas ovelhas, ele via que a necessidade das ovelhas era ter um guia. Então Abel, ele se identificou com aquelas ovelhas. Ele via que que embora que Deus ainda tinha amaldiçoado a terra, embora que Deus ainda fez que crescesse abrolhos, espinhos na terra, mas ainda existia a beleza na natureza, a beleza das águas que caíam, a beleza das estrelas que rutilavam no céu, a beleza ao redor. Então Abel se sentia cuidado, no caso, por Deus. E por se sentir cuidado, Abel começou a se aproximar de Deus. Abel começou a ver que ele era como aquelas ovelhas. E os demais que estavam ali, estavam dentro de uma crise espiritual, precisando da providência divina, precisando entender que, embora que a terra estava amaldiçoada, mas o Deus que criou a terra e amaldiçoou para que o homem se arrependesse dos seus pecados e voltasse, no caso, a ele. Então, quando Abel ele leva a ovelha para sacrificar, está diante de Deus,
Abel, ele está levando tudo aquilo que ele é. Abel se identificou com a ovelha. Talvez, meu irmão, você tem, talvez você tenha levado tudo diante de Deus. Você tem levado os seus dízimos, as suas ofertas, as suas roupas. Você tem levado tudo diante de Deus. Mas você não tem levado o teu corpo como provisão, no caso, das coisas para Deus. Você não tem se identificado com as coisas das quais Deus necessita que você se identifique. As provisões, o Brasil ele está em crise, o mundo está em crise, o céu não continua, o céu não está em crise, o céu continua sendo uma potência, Cristo continua sendo uma potência, Cristo continua operando, transformando, mudando. A crise é para o mundo, mas como está escrito nas Escrituras Sagradas, que vós não sois deste mundo, como Cristo também não é desse mundo. Vós sois nação eleita, povo santo e escolhido. A crise não alcança quem não é desse reino. Então, a crise, a provisão ou a sobrevivência em tempo de crise é para quem não conhece as Escrituras Sagradas. Paulo falou: eu sei viver no pouco e sei viver no muito. Ou seja, eu sou experimentado em ter muita coisa e em ter pouca coisa. E aqui o profeta está falando: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? E isso me leva, no caso, no tempo de Enos. Quando Enos começa a invocar o nome do Senhor, e invocar o nome do Senhor quer dizer que há o quê? Uma escola de oração. O homem começa a se voltar, no caso, para Deus, a buscar, no caso, a Deus. Enos começa a mostrar que havia interesse da parte, no caso de Enos, para louvar o Senhor do céu. E você vê que a partir de Enos, tá? Chega, no caso, a quem? Chega a Enoque. Então, por que Enoque ele é o homem que foi? Porque quando nasceu o seu filho, o Matusalém, que quer dizer homem de paz, Enoque se volta para Deus. Então, o Matusalém, esse nome que significa homem de paz. Então, em tempos de crise, precisa nascer o Matusalém na tua vida. Em tempo de crise, precisa que Matusalém, o Cristo, nasça na sua vida. O Emanuel, ele nasça na tua vida, para que mesmo enquanto que o povo está andando de um lado para o outro, você tenha o Matusalém do céu na sua vida. Em tempo de crise, a sabedoria, conforme foi falado no primeiro vídeo, ela vai te alcançar. Em tempo de crise, Deus ele vai te honrar, desde que você faça como um profeta. Invoque ao Senhor, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Você sabe, no caso, quanto que está o preço do feijão. Você sabe quanto que está o preço do açúcar. Você sabe quanto está o preço de tudo. Você sabe a crise que está no Oriente Médio, a crise que está na política do Brasil. Mas você sabe qual é o plano de Deus para a tua vida. Você sabe que as Escrituras dizem, quando você estiver em tempo de angústia, você sabe o que a Bíblia diz, quando ela quer dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo, como diz lá em João 16:33. Então, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano, no caso, para que você entenda o mistério da fé. Eu vou ler em rápidas palavras aqui o comentário da introdução, para o vídeo não ficar muito grande. Esse vídeo vai ser feito em várias partes, para nós estarmos